Olá, vamos começar mais uma live esperando o Paulo chegar para a gente conversar hoje um pouquinho sobre a questão da adolescência, né? Tão complexo, tão desafiador, principalmente nesse momento aí de pandemia, né? Como tratar esse aluno, como lidar com essa criança, adolescente, nesse contexto que a gente está vivenciando, né? Então vamos esperar aí o Paulo chegar, né? A nossa live está aí, né, marcada para as 15h31. E aí eu já vou tentar aqui fazer contato com o Paulo para a gente poder conversar um pouquinho. Obrigada a todos aí que estão nos assistindo, né? Prazer todo nosso de estarmos aí com vocês. Né? Tô vendo aí o Glaucio, o Pedro, a Fernanda, o Amarílio, né? Pelo menos assim, Amarílio, a gente se conhece, não somente pelo WhatsApp, né? Paulo, eu te mandei uma notificação. Oi, Cláudio. Aí, vê se você recebeu, para a gente começar esse bate-papo que a gente preparou com tanto carinho. Né? Conversar aí essa geração C nesse momento aí de pandemia. Nós já estamos conectando com o Paulo. Você hoje está E de Dani, lado. tô de cabeça para baixo, igual a Igual o adolescência, mundo. peraí. Ah, que ótimo. Eu já estou aqui, ó, de geração C, viu, Paulo? Querendo saber um Ó, você viu? pouquinho Você dessa. voltou, né? Voltei, querendo saber dessa geração que consome sem poder consumir, viu? Essa Isso. geração de contestadores. Ah, essa aí você não esperava. Nossa, revolucionando, hein? E saber aí um pouquinho, né, Paulo? A gente conversar com várias mães e vários adolescentes também. É um prazer estar de novo com você online. Que coisa boa, eu também agradeço, Dani. Ah, muito bom, né? A gente pode então começar. O Paulo é um grande amigo, eu admiro muito o trabalho dele, um filósofo fantástico com quem eu aprendo muita coisa cada dia mais. E aí, Paulo, você podia nos contar um pouquinho, né? Por que que esse povo tem mania de andar em bando? O bando desse adolescente, e agora o bando está isolado e distanciado. Perfeito. Gente, boa tarde pela presença. Dani, é sempre bom falar com você, né? Você que estuda o cérebro, você que estuda essa geração também, em parceria aí sempre. Bom, por que esse pessoal está em bando, né? Porque eles precisam de uma turma. A geração C é uma geração que precisa de contato. E o contato, às vezes, é bem pegajoso, né? A mãe está lá fazendo alguma coisa, ele chega e abraça, ou então ele se afasta desse contato e prefere um contato no celular. Adolescente vive uma era de transição, né? Ele nem é adulto, nem é criança. Imagina um Exatamente. adolescente vivendo a transição, essa tempestade hormonal, a mudança da voz, o surgimento de novos apetites. Adolescente come muito, né? Nossa, Nossa. compulsivo! É, e isso tem a ver com a carência. Ele abre a geladeira várias vezes, né? Depois fecha e não sabe o que está procurando. Na verdade, ele está procurando esse contato. É, e por isso ele anda em bando. E esse andar em bando é bom, no primeiro momento, para socialização. Agora, cabe aos pais, aos educadores, às pessoas que ajudam na unidade de referência valorativa desses jovens e adolescentes, estabelecerem alguns limites, porque nem toda companhia da geração C é uma companhia boa. Eu costumo dizer que eles vão ter que lidar com 3 Cs. Uhum. Quem é o conhecido, quem é o colega e quem é o companheiro, que a gente chama de amigo. Companheiro é aquele que come o pão com você, todo o pão. O dia que o pão, o dia que o Exatamente. pão tá novinho na padaria, mas tem um dia que o pão Oh, tá velho, né? É aquele que está com você nos momentos bons e ruins.
como a maioria dos jovens hoje são consumistas, como você bem disse, qual que é a realidade deles? Eles querem usar e jogar fora, como eles fazem com o chip do celular. É verdade. Então, não é tão simples construir relações de amizade hoje como já foram no passado. Uhum. Porque o tempo deles, a forma deles medirem tempo, é uma forma muito instantânea. É um zap, né? Como trocar o controle remoto. Então já viu que a amiga desse dia, né? Você vê as meninas no pátio da escola, no prédio, no bairro, né? Elas são muito amigas hoje. Ou, Amanhã você pergunta, mas cadê aquela grande amiga sua? Não, agora a gente não está se falando mais. Eu deletei. Eu dei um clique aqui e tirei. Ou não faz mais parte do meu grupo. Essa instabilidade do jovem nos coloca sempre no desafio de educá-los, né? sim, Educá-los para uma coisa mais contínua, mais perene, mais estável. Mas o adolescente na maioria das vezes, instável, né? E já aí dá a muito. curiosidade de saber da importância da rotina deles para o cérebro deles. Queria que você falasse isso para o povo aí. Pois é, o cérebro, na verdade, ele é viciado em rotina, né? Ele gosta de saber o que está acontecendo, não ser pego e desprevenido dessa maneira. Então, essa geração, eu brinco assim, você quer conhecer o adolescente, entra no quarto dele. Tudo Nossa. bagunçado, né? Meia não sei aonde, tênis não sei aonde, que na verdade é como a representação que a gente fala do cérebro desse adolescente. Ele está totalmente bagunçado, sem saber o que acontece. Então, é fundamental a questão da rotina, né? É uma tecla que eu bato bastante, falo muito com os meus alunos, falo muito com o meu filho, como que é importante a questão da rotina, até mesmo para o cérebro conseguir esse amadurecimento, que é fundamental, né? O adolescente, igual você falou, ele não é criança, ele não é adulto, ele é o casulo, né? Não é nem a lagarta nem a borboleta, ele é o casulo. E imagina, Dani, isso para o cérebro dele se ajustar no momento também que nós estamos numa transição. Antes podia sair, podia fazer tudo. Exatamente. E agora a gente veio para um isolamento. É casulo, eu gostei muito dessa sua metáfora por isso, né? Tá todo mundo dentro do casulo agora. É, é É, muito, é muito fácil que os conflitos venham a emergir, porque a gente tem conflito com quem é íntimo, né? Então a mãe, o pai, o outro irmão ou a outra irmã vão ter que lidar com essa variação de humor que também é uma coisa da transição da sim. infância para a fase madura. Né? Eu falo que você tem as 4 estações do ano num dia só, né? Acorda Meu no Deus. verão, aí de repente você está no outono, no inverno, você dorme na primavera, sem saber direito qual estação que vai cair no seu colo, né? Porque, além de tudo, tem a questão da ansiedade, desse medo desse futuro, né? O que que eu vou usar? Como é que eu vou ser criativo? Como é que um sofrimento? E quando ele está no bando, ele discute essas questões com seus aliados, vamos colocar assim, né, Paulo? E agora, nesse geração C de confinamento, né, os trocadilhos que a gente faz, é mais complicado para ele, porque ele tem que estar tendo que apoiar, principalmente na família, que tem que ser um lugar agora essencialmente de diálogo, essencialmente de acolher, né? Então, muitos pais estão reconhecendo seus filhos agora, né? Muitas mães estão tendo que lidar com essas angústias, né? Na mesma hora que falam, mãe, eu te amo, mãe, eu detesto, mãe, eu quero fazer isso, eu não quero mais fazer aquilo, né? Parece uma insatisfação geral, mas eles estão nesse momento dessa insatisfação e nós, enquanto adultos, temos que segurar essa barra aí para que eles não descabecem mais ainda. Então, existe sim essa ansiedade que já é natural do adolescente, e nesse momento de confinamento, né, de distanciamento, aumenta-se muito mais. Né? Então, ele quer ficar o tempo inteiro no celular, se deixar nos WhatsApp, ele quer ficar nos jogos online. E cabe à família pôr exatamente nesse momento a questão da regra, limite e rotina. Né? E tem os rompantes, né, Paulo? Perfeito. Você não me entende! Né? Como se nós É, não tivéssemos passado por essa época.
né? E nesse contexto atual, Paulo, como é que a filosofia, a sociologia, né, começa a perceber, né? Você acha que vai ter mudanças aí dentro dessa sociedade pós-confinamento? Dentro dessa sua percepção? Eu acredito que sim. Para fazer uma metáfora interessante, a metáfora da caverna lá do Platão, né? Ah, legal. A gente tinha saído ao ar livre, o jovem, né, ele podia ir para o shopping, ele podia dar aquele giro, né, pelo shopping, ele podia ele podia jogar boliche, podia ir para um parque, e agora, de repente, não. E tudo o que ele vai ter que fazer vai ser de máscara. Na adolescência, se a gente olhar simbolicamente, o jovem ele usa muitas máscaras para Sim. agradar a família, para agradar os amigos, o bando, outra hora para agradar o grupo lá da igreja, da religião que ele tem, ou talvez nem tenha religião. Ele coloca uma série de máscaras, né? Tanto é que é difícil que o jovem, que o adolescente, seja sincero, porque a palavra sincero significa sem cera, né? Vem da origem etimológica dela, né? Então, sem cera agora, tenta. Não sei se você já deu uma percorrida por algumas páginas aí dos seus alunos que aparecem, eles acordando, tirando selfie lá de acordando, não Cortando tá mais cabelo com a. agora, né? A moda agora é cortar cabelo online. Não tá com a make, né? Não passou a massa plástica no rosto. Então, a máscara como que caiu. Só que ele está querendo falar. Ele está querendo falar. Às vezes te chama, professor, o que você acha disso? Vários assuntos sobre política, sobre toda a realidade que nós estamos vivendo, que é uma realidade de crise. Crise essa que ele não tinha vivenciado até hoje na vida, que é ficar na caverna. Na caverna, o Platão falava que as luzes se misturavam um pouco. E que as pessoas que viviam na caverna não sabiam muito bem qual era a sua persona, a sua personalidade. Até que uma dessas pessoas resolveram sair da caverna e veio para contar para os outros aquilo que estava acontecendo lá fora. Não é? Então, existem alguns jovens ousados que não aceitam o isolamento e estão saindo, mas esse momento é muito sério, tanto para a filosofia e para a sociologia, que é discutir a questão do luto e da morte. O luto da vovó, Total. É né? verdade. O luto da tia, o luto de algum parente dos amigos. Então eles começam a criar nas redes sociais uma conversa em torno do sentido da vida. Tanto é que outro dia um jovem me pediu sugestão de um livro, eu falei com ele, leia o Viktor Frankl, O Sentido da Vida. Né? Ele que ficou preso no campo de concentração e que para tentar sair disso, ele criou estratégias lá. Ele que era um terapeuta. Então, sair da caverna é muito importante. Sim. E criar sempre eu tenho dito para muitas pessoas, criar uma palavra, uma frase-chave, um mantra, né? Tudo passa. Vai Verdade. passar. A gente não sabe quando. Nós não podemos ser irresponsáveis a ponto de ir quebrando as coisas, né? Quando uma borboleta vai sair do casulo, se você puxa antes, pode ser que ela morra. Ou então que ela nunca consiga voar de fato. O isolamento está dando para o jovem uma noção de limite que ele não tinha. Ele podia fazer o que quisesse e agora chegou o limite. Né? Lidar com o limite e essa ansiedade, né, que você falava, Augusto Cury até fala que essa ansiedade é o mal do século. Lidar com o limite é uma coisa que o jovem não está acostumado. Né? Essa geração, nas festinhas, elas são geração coquetel, né? Exatamente. O C de cigarro, é o C de Coca-Cola, depois é o C de alguma bebida alcoólica que é a catuaba. A família nem sabe, né? Que eles estão tomando lá. Eu estou falando dos lícitos. Imagina os jovens que já aderiram ao mundo de coquetéis ilícitos, né?
seja ele o crack, a cocaína, a cannabis, então tudo com C, né? Essa geração, ela precisa de limite. E aí como que o cérebro dela vai dar conta, Dani, de lidar com essa ansiedade, esse excesso de futuro, nesse contexto agora de pandemia? Eu queria muito que você me ajudasse nisso aí. Na verdade, né, Paulo, o que a gente orienta e que eu tenho conversado com alguns estudantes que têm me procurado de novo, né, parece até uma repetição, um disco, né, arranhado, é realmente a questão dessa rotina, dele saber o que ele vai fazer. Porque se eu não tenho meta, né, nem projeção, nada para mim vai fazer sentido. E nesse momento nós não temos meta que diga que as escolas vão realmente voltar, a gente não tem essa certeza de nada, né? A gente voltaria em março, depois passou para abril, né? Então, cada dia é uma surpresa que a gente tem. Então, tendo essa questão dessa rotina, né? Eu vou acordar, vou fazer uma atividade, facilita essa ansiedade, diminui um pouco essa angústia. E outras coisas que são muito importantes nesse momento é a questão, né, da espiritualidade, que a gente até conversou na última live do QS, né? Como que isso vai dar esse equilíbrio emocional e a atividade física. Então, são coisas que seriam tranquilas, digamos, para fazer em casa, que são palpáveis, né? Eu não preciso de algo muito elaborado, mas que eu tenho que colocar na minha rotina, porque senão eu vou acordar, vou ser igual aquela frase do Frei Beto, né? O passageiro esperando o trem, mas não sei que horas que o trem vai realmente sair, né? Porque a gente está lidando, sim, com uma parcela da população de contestadores. Não adianta. Sócrates já dizia, né, que o adolescente... né, eu li uma frase esses dias, lembrei na hora de nós conversamos, que é o seguinte... Parece que é uma frase atual, mas é da época de Sócrates, né? Que o adolescente só vive com ele, uma voracidade para comer e tal. Então, essa necessidade desse cérebro ter uma rotina, a necessidade de regras, a necessidade de limites é fundamental para que a gente tenha uma saúde mental, principalmente. Né? Que senão a família vai adoecer, todo mundo, né, Paulo? Me completa e a família... aí. E os pais são a parte madura do processo, né, Dani? Exatamente. Nós não podemos esquecer disso de jeito nenhum. Eles também estão vivendo esse momento, nós todos estamos vivendo esse momento de uma incerteza que não só é bio, mas é econômica também. Sim, sim. Então, as aflições dos pais, sejam do nosso estudante de escola particular ou pública, como é que como é que as contas vão ser pagas, como é que vai ficar o meu emprego, né? Quanto tempo você está ficando na frente do computador. Então, eu acho que essa rotina ajuda, porque às vezes eles pegam o telefone e somem lá, né, e ficam horas e horas, né? Entram na caverna do quarto. Entram na caverna do quarto. O quarto é o castelo, né? A princesa não pode ser interrompida e o pequeno rei lá. E aí, impor a rotina vai levar o pai a lidar com a síndrome de imperador do filho. Com certeza. A casa... E a linguagem do pai tem que ser assertiva, da mãe, das pessoas que estão aí, né? Não, e é a questão da hierarquia, né, Paulo? Os pais têm que lembrar que eles são pais, né? A gente pode ser amigo dos filhos, mas principalmente somos pais, né? Então, muitas vezes o adolescente, quando vai convencer a mãe, né, ou o pai, assim, porque na casa do meu amigo não é assim, porque a mãe de não sei quem é de outro jeito. Né? São frases que a gente escuta e tem que ter firmeza para poder manter também aquilo que foi dito, porque senão não adianta nada. Né? E é preciso estabelecer uma nova rotina, porque... Sim, para a casa toda, né? Se a economia vai mudar, consumir vai ter que consumir menos, né? A aula está sendo online, então tem que ter foco durante aquele período, tem que registrar, tem que anotar, né? Eu acho que também tem um momento da meditação, da calma, do silêncio, nem tudo é agitação. Exatamente. Então, é um novo momento
que a sociedade está tendo que reaprender e ressignificar valores. Sim, E a e gente assim, dava conta, né? A gente que é da época do telefone público. da ficha, né? Que Hum, aí entende a expressão a ficha caiu. Essa é. geração não conhece isso, não. Pois é, Né? o pai fala assim, nossa, sua ficha não cai. Ele pergunta, pai, o que é ficha, né? Porque nunca viu, Exatamente. ele é um nativo digital e tem dependência de clicar ali. A geração C é do clique, é da comparação, é da competição. E a É, casa do outro não é a sua casa. exatamente. Não é seu aconchego, né? É muito importante que eles são. É uma geração interessante, que é a geração do ilimitado, né, Paulo? Hoje o É, telefone é ilimitado, a internet, a maioria agora hoje é ilimitada, então eu não tenho freio, eu não tenho regra, né? Então, assim, se a casa, quando ela tem uma rotina, quando as coisas acontecem, não é que é mágica, não, mas as coisas vão fluir de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais natural. Né? Saber diferenciar que uma segunda-feira é uma segunda-feira, não é um sábado e domingo. Nesse momento é fundamental você saber o que dia da semana que você está. A Organização Mundial da Saúde, né, até comentou que ia começar a restringir bebidas alcoólicas, porque as pessoas estavam bebendo além da conta, porque virou assim, né, feriado todos os dias, recesso todos os dias. Então, essa importância do horário de dormir, do horário de levantar, né, do horário de almoçar, é fundamental até para que o adolescente consiga perceber que o mundo está numa outra rotação, né? O mundo está mais lento por algum motivo, né? Isso aí nós vamos ter que aprender realmente, né? A trabalhar de outra forma. Eu falo que é o momento da empatia, né? De se colocar nesse papel do outro, né? As crianças e adolescentes que têm aula online, mas alguns não têm, porque inclusive não tem nem internet. Né? A é. gente tem que sair muito desse lugar privilegiado que nós estamos e pensar naquelas pessoas menos favorecidas, né? Que não Eu, conseguem, né? Vai completando aí, Paulo. na nossa primeira live a gente falou disso. Existe uma pandemia, uma quarentena que é da classe média Sim, alta. E existe a quarentena que são dos pobres e que estão com dificuldade de se alimentar, né? com certeza. Você levar um doce para um menino da periferia agora pode ser uma forma do seu filho, devidamente com a máscara, o adolescente também, criar um trabalho voluntário. Esse trabalho pode ser online, pode doar para a Cruz Vermelha, ajudar ONGs. Por que não usar um pouco do tempo dessa rotina de estudo, de conhecimento, para criar campanhas solidárias, né? E aí eles podem usar bem o tempo e fazer desse uso do tempo algo generoso, algo bom, algo que possa efetivamente ajudar as pessoas. E Bom, essa acrescentar, geração né? C, ela quer compartilhar também, ela quer fazer algo de bom, porque o coração das pessoas é muito bom. Então, quem Uhum. sabe criar essa ponte, eu chamo isso de ponte de misericórdia, tá, Dani? Que é o quê? Desses jovens de classe média e classe média alta poderem ajudar os outros jovens que não têm apoio. Dentro dessa rotina, que você fala muito bem sobre isso, a rotina precisa ser estabelecida também para fazer o bem, não Com é? Precisa, certeza, com precisa certeza. também ter limite para os jogos eletrônicos. Caso Uhum. contrário, eles, depois, já estudei, mãe, então agora eu vou jogar. Vai jogar até É, que horas? Vai jogar quando? Vai jogar com quem? Nós pais ocupamos esse papel de os chatos da geração C, mas sim, precisa, né? nós temos que Precisa. regular, né? Eu acho que, por É, isso, quando eu falo a questão de rotina, né, eu tenho aqui uma norma aqui em casa, né? Jogos online é somente finais de semana. De vez em quando, lógico que dá a tapeada dele, né, Paulo? Que adolescente dá não e pingo dá. Mas existe a questão da norma, né? Estabelecer limite, estabelecer essa regra, porque senão vai ficar o dia inteiro em frente conectado, né? E uma conexão muito vaga, sem sentido. Né? E o cérebro precisa de ter sentido, igual eu comentei, ele precisa de ter meta.
Então, ajudar o meu próximo, né? A campanha aí no início, né, que as máscaras começaram a ser obrigatórias, né? Teve um movimento de doação de máscaras, o que é muito bacana, né? Um movimento de, principalmente nessas lives que estão tendo, de doação de cestas básicas, de alimentos. Eu acho que tem que ter esse movimento e para nós sabermos que nós somos seres humanos e biologicamente nós vivemos em sociedade, né? Isso é uma relação ecológica. Então eu necessito do outro, eu tenho que olhar para o outro, né? O fato de estarmos isolados em casa é exatamente para eu não passar uma doença para o outro, né? Eu me resguardar e também resguardar o meu próximo, né? E a gente fica triste quando vê aí, né, os furos de quarentena, né? Algumas festas que a gente sabe que está acontecendo, né? E o adolescente, ele fica doido, é igual o idoso, né? Ele fica doido para fugir. A gente tem que ficar aprendendo em casa o tempo inteiro. Mas se faz um propósito, vamos fazer uma campanha, né? Agora o frio chegando, de agasalho, por exemplo, de gorro, né? Cachecol, isso vai motivar e a pessoa ela vai se sentir principalmente útil, né? O cérebro ele tem que se sentir útil. Opa, estou fazendo algo bacana, né? Vou ser um bom samaritano. Né, Sim. Construir. Eu acredito que essa juventude está precisando muito praticar 4 verbos. Aí eu já faço propaganda da minha live do dia 6, que é sobre pastoral educativo. Pois é, mas hoje, mas depois dessa tem uma imperdível também, que você tem que deixar aí essa sementinha pra gente. Isso, a BNCC, né? Pois é. Eu tô fazendo uma série sobre BNCC. Nós estamos na 2ª competência, que hoje é pensamento crítico e criativo. Bom, mas essa do dia 6 é legal para as escolas que são confessionais, independente da religiosidade. Essa coisa de ser a pessoa que vê o sofrimento do outro, né? Então, os jovens também podem ficar com a melancolia, com a depressão ao ver números de pessoas que morrem, caixões abertos, pode gerar uma crise deles. É o seguinte: o que eu vou fazer com a minha vida? O mundo está acabando. Então, é necessário também que os pais, ao dizer algo em casa, digam algo que pode confortar e dar esperança, né? Então, muitos adolescentes convivem com os avós, convivem com pessoas que também têm depressão, têm algum tipo de síndrome do pânico e etc. E aí o jovem fica frágil diante de um discurso que é um discurso que não traz esperança. Então é importante ver, comover, mas falar com o filho o seguinte: vamos mover para a gente promover alguma coisa diferente. Então, 4 verbos que são os verbos do bom samaritano, né? Ele viu, ele sentiu compaixão, ele se comoveu, ele se moveu e ele promoveu aquela pessoa. Então, o papel do pai também, que é a parte adulta do processo, da mãe, das famílias, no desenho que ela tenha, é o quê? Ajudar nesse processo de fazer o filho, a filha, apoiar ações que sejam ações solidárias, porque assim diminui um pouco aquela tensão de eu não estou conseguindo fazer nada pelo mundo. E o mundo é um lugar bom, viver é muito legal. Estou doido para ir para a praia. Não, e você falando ali, Paulo, me veio inclusive essa questão que o adolescente ele vai contestar, né, o tempo inteiro. Que mundo é esse? Por que eu estou vivo? Né, de onde eu vim? Para onde eu vou? Faz parte já da natureza. E convivendo, às vezes, com pessoas que estão aí com essa baixa autoestima, com essa depressão, né, a gente fica até receoso, porque o número de até automutilações, ele infelizmente vem aumentando, né, por conta exatamente da falta desse propósito. Né? Então, eu acho fundamental, né, e a campanha da fraternidade esse ano, baseada, né, da Santa Irmã Dulce, né, eu vi, senti compaixão e cuidei, é exatamente desse cuidado. Né? É o cuidado de si, é o cuidado do outro, né? A importância desse cuidar de uma maneira igualitária. Então, quando você faz uma atividade física, você está cuidando do corpo. Quando vai fazer uma espiritualidade, uma meditação, uma oração, você está cuidando aí dessa questão do espírito. Com isso, eu falo que você já tem 2/3 concluídos de todo o processo.
né? Então, é fundamental que a gente possa realmente ter essa empatia, deixar de sermos egocêntricos. O ser humano tem uma tendência, né, de achar que tudo está em volta do umbigo dele e passar É, a olhar de outra forma, olhar para o outro de uma maneira empática, né? Então, quando fala assim, hoje só tem isso para comer, graças a Deus que você tem isso para comer, começar a introduzir nas casas, às vezes, um agradecimento, a gratidão de ter um lar nesse momento, isso. né? De ter uma comida na mesa nesse momento, né? Ser grato por estarmos com saúde, porque a gente não sabe realmente o dia de amanhã, né? A gente não sabe a É, questão econômica realmente do país, né? E aí, assim, você muitas vezes, você dá às vezes a cesta básica para o próximo, mas aí vem outro questionamento: tem como ele cozinhar? Será é, que ele tem um fogão? Será que ele tem gás? Né? Porque o gás também teve uma alta aí, né, muito grande, né? Então, eu essas pessoalmente questões. estou comovido com algumas famílias que, tudo bem, elas ganharam cesta básica, mas o menino queria comer doce, É, sabe, assim, é outra e fome, né? algo que para nós é simples, né? Vai lá, compra um chocolate, toma um sorvete. É, aí a pergunta que eu tô para depois dessa pandemia, e aí você vai me ajudar, então vou ter que fazer o evento presencial. A educação está com fome de quê? Do que as Exatamente. pessoas estão com fome, né? Muitas vezes É, elas estão com fome de dialogar, de bater papo, de rir, de jogar. Então é importante quebrar o gelo aí, a família também. Eu acho que isso ajuda muito o cérebro, né, Dani? Um jogo de com certeza, tabuleiro, com a certeza. oração, a meditação do jeito que ela for na sua casa. Ah, mas Uhum. eu não acredito em nada. Leia com seu filho uma parábola, uma metáfora, como Exato. o mito aí da caverna. Reflita com Estude, ele né? intelectualmente. E os pais estão bem pirados com esse negócio de estudar com o filho, porque o papel, o papel do professor é insubstituível. Não vai, Exatamente. pode até colocar aula online, fazer live, né? Mas assim, o bom mesmo é você ter um mentor, alguém que possa te ajudar e te ajudar a resolver conflitos cognitivos, emocionais, né? Que o O professor é um Vygotsky que parceiro, falava né? isso, né? É, E aí o professor é um parceiro, na verdade, do adolescente, né, Paulo? Quantas vezes os adolescentes chegam para a gente e contam seus segredos, porque para o adolescente tudo é muito, né? Quebrou é. a unha, o mundo acabou, né? Se a unha for de gel, não sei o quê. E E a a gente festa é consegue. sábado, né? Exatamente, não vai dar tempo. E aí a É, gente tem essa acolhida, essa escuta. O que em online ou em live você não consegue suprir, né? E tem muitos pais preocupados com o cognitivo. Então, acho que a primeira volta às aulas tem que ser assim, uma semana exatamente de acolhida, de olho no olho, de tato, né? De socialização, contato né? total, né? Escola é lugar de gente, né? E não de, vamos dizer assim, de pessoas sentadas igual máquinas enfileiradas, só absorvendo É. conteúdo, né? A gente tem que É, ter a interação, né, Paulo? vai ter que chegar um ponto que a escola, a família vão ter que conversar, porque uma coisa é a idade média, outra coisa é a idade mídia. Exato, Então, essas duas idades vão ter que se encontrar, né? O Gabriel Perecer exato. fala isso, gosto muito do filósofo de São Paulo, amigo. Nós vamos fazer até uma live junto. Ah, que A legal. idade, a idade média é a idade mídia. Isso é Como é muito que é isso, bacana. né? Não dá para a escola ser do jeito que o senhor era, Não. vovô, papai, vovó, mamãe, e também não dá para ser tudo do jeito que o seu netinho ou que o seu filho quer. Ele vai ter que treinar a coordenação motora fina, Sim. né, E enquanto fundamental. criança. Tem muitos jovens que não estão indo na educação física, então eles estão exercitando pouco o corpo. Tá ficando aquele cabeção, mas sem resistência física, E sabe? como A é inteligência importante. espiritual muito importante para ele poder a ter resiliência para enfrentar a dor. E o professor é o facilitador, é aquele que facilita a vida do aluno no momento que ele está com dor, né?
E é um momento exatamente desse, né, Paulo? Da gente ouvir, acolher, né, entender essa dor que todos É, nós estamos tendo, inclusive, né? E a minha dor sempre é maior que a do outro, né? A gente é egocêntrico é, nesse sentido, mas a gente tem que entender, e cada realidade é uma realidade, né? Então, assim, conseguir acolher, diminuindo essa ansiedade, que é através aí rotina, atividade física, né, o QS, que você tão bem me lembrou aquela vez, né? E a importância do sono e da alimentação, a gente já consegue ter um equilíbrio maior para enfrentar tudo isso que está vindo, né? Alguns autores falam que nós já estamos no pico da pandemia, outros falam que ainda não chegou, que esse achatamento a gente está empurrando um pouquinho mais para frente. O certo é que nenhuma tempestade é para sempre, que realmente ela passa. e é Mas estão. importante que o pai seja líder, a mãe seja líder, as pessoas que Sim, moram na casa com adolescentes sejam líderes e não chefes só. exato. Porque Então é para senão sentar junto. essa Isso geração mesmo. C, ela tem repulsa pelo comando, assim, né? Mas tem alguns momentos que o limite exige comando. Então, como atingir esse equilíbrio entre comandar e colaborar? Não, agora é para fazer mesmo, agora é horário mesmo, aí é comando. Comando. Filho, vamos colaborar porque a casa está precisando de De ajeitar. arrumação, Até né? porque talvez a pessoa que trabalha lá tá em casa, está por causa da quarentena. Então, o adolescente agora está tendo uma oportunidade de aprender a conviver e aprender a ser. Me preocupa muito, Dani, projeto de vida. Uhum. Eu estava pensando em ir para um intercâmbio. Não vai dar agora. Porque para O, onde in- você vai mandar seu filho para a Itália, para a Espanha, o né? intercâmbio agora é Não para dentro dá. de casa, né, Paulo? É um intercâmbio É, de fazeres, de tarefas, né? Um intercâmbio interno. Eu falo que é o momento de você rever muitas coisas. É o momento de ter o comando, isso é regra, isso tem que ser feito e ponto, né? Lógico, não vão fazer de boa vontade, mas vai fazer. E essa questão de como vai ser essa volta, né? O é, adolescente ele tá sentindo falta desse tato, ele está sentindo falta desse aconchego, não dos pais, né? Mas das amigas, dos amigos. E é. provavelmente, nesse primeiro momento, a gente não vai poder ainda abraçar ninguém, né? Vai ser aquele cumprimento aí de cotovelo, de pezinho, uma coisa mais menos intimista e mais consciente do que está acontecendo. Então, vai ter uma mudança, sim, de geração. Lógico, a gente pensa, né, e acredita que vai ser para o melhor, né? Sim, Porque sempre. né, a tempestade é a mesma, mas igual a gente estava conversando, né, Paulo? Os barquinhos são diferentes, né? É. Bem E outra coisa, diferentes, quando né? você tira o S da palavra crise, né? Exato. É para te ensinar a criar outras formas de conviver. Agora, pais também têm que ficar alerta com essa questão de mandar o nude pro Ah, ficante, pro peguete, pro namorado. O seu corpo é uma coisa divina, né? exatamente. Então, divina e humana, mas assim, é importante que essa falta de contato é, seja dosada também pelo pai. Não, está na internet, está tudo bem, mas está na internet Não. onde, está com quem, está como, está conversando com É, quem, é. porque o mundo virtual também tem seus problemas, né? Sim, né? A gente só vê a pontinha do iceberg da internet, na verdade, né? Ô Paulo, na verdade, tem aí, infelizmente, pedófilos por trás e pessoas que estão agindo aí de má fé, né? Então tem que saber, sim, por onde está andando, quais as trilhas. Diga com quem andas que te direi quem és, né? Então isso É mais do isso. que isso mais do que nunca, né? É importante. Né? Às vezes tem família que fala assim: meu filho está ali tranquilo, está conversando com alguém na internet. Opa, quem é esse alguém? Né? Ele está muito tempo aí no É, quarto, vamos ver o que está acontecendo. Né? O uso da tela é inevitável, mas ela tem que ser dosada. Acho que você estabelecer, né, Paulo, um jogo de tabuleiro, igual você comentou, ou cartas, né? Voltar ao antigo canastra, buraco, cada família utiliza Nossa, aqui um em casa termo. tá o jogatinho.
né? Porque isso é importante até mesmo para ensinar o aluno, o filho, até estratégias, né? De como se virar. Nossa, você lixa tudo, assim, desse jeito eu não vou ter nada para descer no baralho, né? Isso é uma estratégia. Então, eu acho importante, né? E principalmente, eu acho, Paulo, as pessoas perceberem que não é momento de ficar 24 horas em nada, não é 24 horas em atividade física, não é 24 horas em espiritualidade, não são 24 horas fazendo atividades de colégio. É dosar tudo o tempo inteiro, né? A gente percebe aí, às vezes, esses meninos atarefados de coisas, de atividades remotas que estão sendo colocadas para eles. Mas existem outras atividades também que estão sendo feitas, né? Eu estou com uma experiência a filosofia nos convida para uma coisa aí. Tem outro mito, além do mito da caverna, né? Filósofo é fogo, né, Dan? Por isso eu adoro. Além do mito da caverna, tem o mito de Ícaro. Que Sim. o Ícaro queria voar, né? Ele queria voar. Então ele pediu o pai dele para construir asas para ele, né? E jovem quer na hora, né? Exatamente. O Dédalo, então, pai do Ícaro, construiu as asas, mas deu para ele um conselho. Filho, nem tanto ao sol, nem tanto ao mar. Exatamente. As asas feitas de cera podem derreter ao sol, perto do sol. E perto do mar, a água salgada ao evaporar pode causar também danos. Talvez a pandemia possa nos ensinar isso. Nem tanto ao sol, nem tanto ao mar. Dividir o dia e viver um dia de cada vez. Nós não temos clareza. Infelizmente, também parece que as autoridades andam, um diz uma coisa e o outro diz outra. Então, a unidade agora de referência valorativa é a sua família. Então, fica quieto em casa, cuida de você, nem tanto ao sol, nem tanto ao mar. A escola vai voltar, né? Ninguém vai ficar longe da escola o tempo inteiro, vai encontrar os amigos, cuide do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. É hora do equilíbrio, né? Exatamente. Para todos nós, né? Para todos nós, né? A gente tem que achar a questão desse equilíbrio, sabendo que existe o horário para fazer tudo, desde que você consiga exatamente sistematizar, né? E aí eu comentei já em outras lives, né, que o cérebro, quando tem a rotina, ele expande. E aí ele amplia a área de conhecimento. E isso é muito bacana. Porque eu tenho que ter algumas coisas... né, Dani? Exato. E eu tenho que ter automatização de muitas coisas. Então, eu acho que é o momento dos meninos criarem autonomia. É o momento de perceber as mudanças que estão acontecendo. Calma e paciência, que eu acho que o mundo estava sem para tudo. E todos nós estamos reinventando o tempo inteiro. Um momento de lazer em casa, porque infelizmente os índices de violência doméstica aumentaram, né, assustadoramente, exatamente por muitas vezes não saber conviver, né, com a família. Então essa volta da família, dos bons hábitos, quando a gente fala volta da família, é a questão do respeito, né, Paula, a questão da empatia, a questão do limite, aí tá vendo? O pai de Ícaro pôs limite, regra para ele, só que a gente sabe que ele não obedeceu muito isso aí, né? E muitos não obedecem, né? Né? Aí vem o livre-arbítrio, né? Vem a questão da escolha. Mas eu acho que é fundamental a gente ter corpo são, mente sã, né? Para poder conseguir fluir com tudo isso. E por isso a nossa importância aí do cérebro, coração e corpo, né, Paulo? E corpo, é isso aí. E a escola que quiser que a gente vá, depois a gente vai, né, Dani? Com certeza, com o maior carinho. Paulo, você podia contar um pouquinho, porque tem gente que ainda não sabe do livro. Esse seu livro está aí do ladinho? Hoje ele não está, não. Hoje ele tá, mas não? ele tá aqui na minha bio aqui. Então pronto. Olha só, gente, eu escrevi um livro que chama O que as Escolas Podem Aprender. Ele tem um capítulo, que é o capítulo 13, que trata da geração C. Já tem gente pedindo para o capítulo virar um livro, eu estou pensando nisso. Estou lançando mais 2. Um que é sobre a BNCC e o outro sobre as metodologias ativas, ou seja, como educar esse nativo digital aí, utilizando métodos de Jesus Cristo. Vou falar algumas coisas aqui. Pode contar. De Gandhi, do Milton Santos, que foi um grande geógrafo brasileiro,
Então, para cada capítulo tem alguém que conseguiu cumprir aquela competência. Zilda Arnes, Betinho e por aí vai. Então, o meu livro chama O que as escolas podem aprender. Eu posso entregar na casa de quem desejar, fica em R$ 50 para entregar. Vou nas escolas junto com as parceiras aí, com a Dani. Basta a escola comprar 30 livros e ela ganha palestra para os professores, para os pais, para quem a escola desejar. E aí a gente tem feito isso. Eu fundei um movimento do qual a Dani faz parte, está aqui no meu boné, Educação é o Alvo. Esse movimento visita escolas públicas e particulares. Detalhe, no ano passado, Dani, a gente recolheu 57 estiletes de jovens que estavam se automutilando. Isso é muito complicado. E a Polícia Militar até nos deu um certificado pelo trabalho que foi feito de inteligência emocional com a juventude. O que é que eles queriam? Conversar. Serem ouvidos, né? Aí a gente fez uma ação para ajudar a construir a biblioteca do Mano Dal, que é um parceiro nosso, e foi muito legal. Outro dia nós recebemos a mensagem de uma menina que estava pensando em suicidar naquela semana. Né? Então, graças a Deus, esse movimento foi inspirado por ele para eu e minha família tocarmos e todos os amigos que fazem parte, entre eles você. Então, a gente está querendo mudar a educação brasileira. Tem uma vaquinha lá para ajudar o movimento Educação ao Alvo. Quem quiser, fique à vontade, porque as escolas que não podem pagar, a gente vai assim mesmo. Mas só que para fazer isso, precisa criar eventos onde as coisas aconteçam. Infelizmente a gente precisa, né? Como eu não estou pedindo para mim, eu falo à vontade. E é muito bacana porque a gente está preocupado não só com a educação dos jovens, digamos, de alta sociedade, mas também os de baixa renda, né, Paulo? Então, por isso, esse dinheiro, infelizmente, ele tem que acontecer. Né? O nosso trabalho é muito mais de coração, né, a coração, do que qualquer outra coisa. Gente, o Paulo é assim, uma pessoa fantástica. O movimento, a Aline perguntando aí, a educação é o alvo, né? Onde a gente quer acertar esse alvo da educação no sentido da solidariedade, né? Do companheirismo, dessa acolhida, de ver o jovem de uma maneira diferente. Ele também fazendo um papel diferente na sociedade, né, Paulo? Ele não sendo só receptor, ele sendo exatamente o atuante de tudo para poder modificar isso. Né? E aí a gente vai aí né, na trilogia também, corpo, cérebro né, e coração, para poder sensibilizar. Né? Agora, o livro é muito voltado, sim, para as escolas, mas assim, é uma lição de vida para os pais também. Tá? Aí ele não fala, não, mas eu posso falar. Tem um canal do YouTube, onde tem várias falas do Paulo, que são também assim, fantásticas, vale a pena a gente ouvir e compartilhar. Né, Paulo? Eu vou dar um refrescozinho aqui também para ele, que ele vai nos presentear com a live hoje sobre a questão da BNCC. Que ela não sabia que ela foi tão moderna, né, Paulo? Você podia contar aí um pouquinho como a BNCC na pandemia, dentro dessas questões socioemocionais, né, que eu vi você falando isso numa outra live. Isso. Bom, a BNCC tem 10, né, 10 grandes competências, são as competências gerais, né? Na live anterior, que está lá no canal, que você falou, que as escolas podem aprender, tem a primeira, que é conhecimento. Né? A de hoje é pensamento crítico, criativo e científico. Nesse momento, nós estamos precisando de usar a ciência também. A gente tem a fé, mas tem também a razão. Então, algumas pessoas dizem, não, estou com Deus, eu vou sair de casa. Não é só assim, né, Dani? Você que é bióloga sabe muito bem que é preciso obedecer também a alguns critérios científicos. Deus ajuda, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, por isso tem álcool em gel, tem máscara, né? Ele criou isso também. Isso. A BNCC parece que proveu tudo. Olha, tem conhecimento, cultura digital, projeto de vida. Então, de 3 em 3 dias eu estou fazendo uma live sobre a BNCC até chegar nas 10 competências gerais. Por quê? Aqui na live, você sabe, a gente não ganha nada, a gente se doa. E isso é bom.
mas é importante que qualquer educador ou pai conheça a Base Nacional Comum Curricular. Até mesmo para poder cobrar depois da escola, né? Se a escola está E para preocupada orientar com o seu isso filho, também. né? E mostrar que não é só cognição, não é só lá a página 39, exercício de 1 a 40, né, Paulo? Que infelizmente a gente ainda vê coisas assim. Né? Fora as coisas que a gente sabe, né? Tem jovens aí que estão se auto-exterminando porque não conseguem obter sucesso. O sucesso é ser feliz, o sucesso não é só tirar 90, 100 nas matérias, né? Se você não passar em medicina no primeiro ano, volta lá e estuda, tem que ser resiliente, porque o adolescente, ele leva tudo ao extremo, né? Tudo é e muito. Aí tem que tomar cuidado disso. Eu não consegui, eu sou um fracasso. Não, você foi uma derrota temporária. Né? Às vezes perdeu só a guerra, mas também não perdeu a batalha, né, Paulo? Tem isso também. Né? Então, essa é a questão, eu acho que dessa empatia, dessa resiliência, né, de contestar para o bem, né, viver nesse propósito, acho que vai ajudar muito a gente a conseguir diminuir essa ansiedade, principalmente aí do adolescente, né, criando algumas estratégias plausíveis nesse momento. E fazer aquela história, né? Do limão, a melhor limonada do planeta. É o momento disso. Né? É o momento disso. Quer falar mais alguma coisinha, Paulo? Nós já estamos chegando ao fim. Estou me preparando aqui para outra. Pois é, por isso mesmo. Né? Mas eu quero te agradecer. Agradecer todo mundo que prestigiou a gente. É muito bom conversar com você e a gente quer que tenha pergunta nas próximas aí, né, Dani? Não, perguntas, interação. Essa live, inclusive, surgiu através de um pedido de uma amiga, né? Que ela queria que a gente falasse um pouquinho sobre a adolescente, na questão aí dessa ansiedade. Então, pode mandar para a gente mais temas, né, Paulo? Que a gente vai estudar e vai preparar. E vamos preparar com muito carinho. Né? E essa live vai para o canal. Uau! Essa live vai pro canal. Grava aí, você sabe como faz? Essa é a prosa, eu gravo e te mando. Tá bom, beleza. Tá? E agradecer realmente a todo mundo. Eu vi aí que tem aluno, tem pai, tem mãe, tem tias. Não, minha tia puxa minha orelha. Também, Namastê. Né? E obrigada mais uma vez pela companhia. Tá, Paulo? Obrigado você. Você está conseguindo ler aqui? Ah, meu Deus do céu, agora gratidão. Exercício para o cérebro, preparei para você. Aqui está o contrário, né? Isso é maldade comigo. Gratidão é paz, plante o bem e o resto vem. Isso aí. Mais uma vez, muito obrigada. Sempre muito bom estar com você, viu, Paulo? Um beijo grande. Muita luz e daqui aí. 10 minutinhos ele começa com a nova live e nós vamos estar te assistindo também para aprender. Tá joia? Positivo. Vamos lá, vamos aprender. Um beijo grande. Tchauzão. Tchau. Dani. Um abraço. Um abraço, Paulo. Tchau, tchau. Tchauzão.